Este livro foi gravado por Maraísa Marja e é para uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado conforme a Lei 9.610 de 98. Créditos: Roteiro: Rita Mateus, Secretaria de Educação, SAED. CAEOeste Sudeste. Revisão: Aline Pedretti. Consultoria e edição de áudio: Fludoaldo Tales. Locução de audiodescrição: Simone Tedesco. CAE Leste. Locução da história: Maraísa Marja. Livro Hasta la Vista Books. Uma história de Andréia Donadon Leal. Ilustrações: Mário Dom Leal. Descrição da capa: fundo vermelho em degradê, bordas e letras amarelas. Hasta la Vista Books. Margem superior: livros personificados sorriem e balançam lenço branco. Ao centro, 2 jovens caminham, se olham. Ela segura livro de poesia, ele de amor. Todas as imagens dos livros são personificadas. Contracapa. Apaixonada pelas formas breves e divulgadora das aldravias, poemas pingados com 6 palavras, ela revela em Hasta la Vista Books seu talento novelístico e sua capacidade de dar vida aos livros. Sim, aqui os livros são personagens cheias de emoções e falam, resmungam, perguntam, convivem com os humanos nos moldes de um conto de fadas ou de uma história do Sítio do Pica-Pau Amarelo, do mestre Monteiro Lobato. Uma história de amor, uma biblioteca, livros para serem despertados e uma boa dose de paixão pelas pessoas e pelas palavras. Assim segue o texto, com seu caráter metaliterário, povoado de vida. Afinal, é a literatura que vivifica os objetos, metamorfoseia as dores e nos renova. Ninfa Parreiras, autora e psicanalista pesquisadora da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, FNLIJ. Editora: Aldrava Letras e Artes. Gráfica O Lutador. Orelha do livro: sobrefundo amarelo, foto em preto e branco. Mulher de pele clara, cabelos escuros, lisos, na altura dos ombros. Sorri. Veste blusa de gola alta, sem mangas. Com as 2 mãos, segura troféu. Legenda: em azul, troféu, Rio 2016. União Brasileira dos Escritores, Rio de Janeiro. Foto: 3 homens e uma mulher. Vestem roupa social. Legenda: Poetas do Movimento Aldravista, no Museu do Louvre. J.B. Donadon Leal, J.S. Ferreira, Andréia Donadon Leal e Gabriel Bicalho, 2012. Folha de rosto. Hasta la Vista Books, Infanto Juvenil. Uma história de Andréia Donadon Leal. Ilustrações: Mário Dom Leal. Aldrava Letras e Artes. Mariana, Minas Gerais, Brasil. 2019. Copyright: Andréia Aparecida Silva Donadon Leal, 2019. Direitos reservados ao autor. Reprodução autorizada de parte desta obra, desde que citada a fonte. Ilustrações: Mário Dom Leal. Diagramação: Gabriel Bicalho. Projeto gráfico: Gabriel Bicalho. Montagem: Andréia Donadon Leal. Revisão da autora. Leal, Andréia Donadon. Hasta la Vista Books. Contos. Mariana, Aldrava Letras e Artes, 2019. Primeira edição. 76 páginas. ISBN 978-85-5464-023-1. 1. Literatura brasileira. 2. Conto infanto-juvenil. 3. Narração de contos. 800
CDD 808-543. Depósito legal na Biblioteca Nacional conforme legislação em vigor. Tiragem 1.000 exemplares. Aldrava Letras e Artes, Rua São Gonçalo, 123, Bairro São Gonçalo. 35420-000, Mariana, Minas Gerais. www.jornalaldrava.com.br. Hasta la Vista Books, Infanto Juvenil. Página 6. De quando os livros falam. Conheci Andréa Donadon Leal pela sua poesia e pelas ações de promoção de leitura que desenvolve em Minas Gerais. Apaixonada pelas formas breves e divulgadora das aldravias, poemas pingados com 6 palavras, ela revela em Hasta la Vista Books seu talento novelístico e sua capacidade de dar vida aos livros. Sim, aqui os livros são personagens cheias de emoções que falam, resmungam, perguntam, convivem com os humanos nos moldes de um conto de fadas ou de uma história do Sítio do Pica-Pau Amarelo, do mestre Monteiro Lobato. Ao longo da sua narrativa, Andréa alterna diálogos, poemas e faz a defesa da poesia, tão esquecida entre outras publicações. À beira do descarte, os livros compartilham sentimentos e sensações frente a um mundo voltado para o prático, a racionalidade e a novidade. O que fazer com o que é velho, com o que é encostado? Como dar vida ao esquecido? Essas são algumas das questões que a novela nos instiga a pensar. Bem contemporâneas, essas questões são postas ao debate de ideias. Não há respostas nem soluções. Há o pensar o outro, o si mesmo e a relevância dos livros, da literatura e, em especial, da leitura dos versos. Página 7. O uso do humor, da irreverência e da ironia empresta velocidade aos diálogos. O leitor fica com uma ponta de curiosidade a cada virar de páginas. Aliás, é uma prosa que se desenrola em tom coloquial, numa perspectiva intimista, quando nos deixa bem à vontade com a linguagem. Uma história de amor, uma biblioteca, livros para serem despertados e uma boa dose de paixão pelas pessoas e pelas palavras. Assim segue o texto, com seu caráter metaliterário, povoado de vida. Afinal, é a literatura que vivifica os objetos, metamorfoseia as dores e nos renova. Parabéns, Andréa, por salpicar palavras encantadas por onde passa e por assoprar poesia em direção ao mar, onde agorinha, depois de ler seu livro, fico com saudades das Minas Gerais. Ninfa Parreiras, autora e psicanalista, pesquisadora da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, FNLIJ. Página 10. Introdução. Chat Leitores Online. As editoras ficam interessadas em encontrar narrativas que seduzam adolescentes, dizendo que a juventude quer ouvir sem abrir mão da apresentação de novidades que acrescentam na formação integral do ser do mundo. No leque de ofertas de narrativas, há opções para todos os gostos nas estantes das livrarias. Alguns desses títulos chegam às bibliotecas para apreciação dos professores de português e literatura, para concorrer à indicação de leitura aos alunos. Eis que me deparo com o livro Primeiro Amor. À primeira vista, resmungo. Mais um desses sem sal, sem açúcar que não empolgam, não acrescentam. Abro o livro e leio suas orelhas. Apresentam um livro que discorre sobre os conflitos de um adolescente tímido que descobre o amor, mas não tem coragem de revelá-lo. Olho a segunda orelha que apresenta outro autor já experimentado na arte de escrever para adolescentes. Tomo um gole de café e inicio a leitura na expectativa de interrompê-la enfadado. O copo de café esfria enquanto avanço na leitura. Venci todas as páginas da narrativa mergulhado no drama desse adolescente, que, apaixonado, encontra fórmula para revelar seu amor com os livros,
Conflitos e mais conflitos numa trama que desnuda os dramas da descoberta do amor, sem aviar receitas e sem banalizar essa fase tão delicada da adolescência, que aos poucos vai amadurecendo na arte de descobrir o amor sem machismo e sem as censuras sociais. Vale conferir essa empolgante narrativa. João Pedro, depois de alguns meses de leitura. Página 11. 3 prateleiras com livros. Na primeira, de cima para baixo, biologia, psico, poesia e primeiro amor. Apontam para 4 livros sobrepostos, caídos ao chão. Página 12. Na biblioteca. Aquela biblioteca ficaria apinhada de adolescentes e professores daqui a pouco. Eu e meus 34.999 colegas aguardávamos ansiosos por olhares e mãos que poderiam nos escolher. Qual livro não gostaria de se sentir vivo, libertando suas histórias para o leitor? Quanto tempo não me sentia útil? Eu precisava ser lido. Fomos retirados das prateleiras para a limpeza nas férias escolares. A organização da biblioteca deixava um cenário caótico, com livros enfileirados no chão, nas cadeiras e nos balcões. A bibliotecária e seus assistentes tiraram tudo o que estava nas estantes. Eu espirrava sem parar. Meus colegas riam dos meus acessos de espirros, falando que eu copiava as características humanas. Ei, poesia, desde quando o livro espirra? Caçoou o primeiro amor. Livro não espirra, interferiu o biológico. Isto é psicossomático, não tem qualquer traumatismo físico associado, é de origem psicológica. O poesia está passando por uma situação de estresse emocional e somatizou estas emoções, explicou o psicológico. Ainda bem que fomos separados por autor e não por gênero. Se fosse por gênero, tenho certeza que perderíamos esta troca de experiências. Temos muito que aprender com o outro. O incômodo de alguém não pode ser julgado por terceiros. Deixem ele espirrar, filosofou a autoajuda. Página 13. Interrompi aquele falatório que me subjugava. Poeta finge que é espirro, o espirro que deveras sente. Este comboio de opiniões me acrescenta nada, disse aborrecido espirrando novamente. Já falei que é psicossomático, ele está muito ansioso para ser lido. A biblioteca foi projetada dentro da escola, com um acervo de manuais de estudo, obras de referências clássicas, materiais em DVD, CD-ROM, periódicos, mapas, dentre outros distribuídos em estantes e armários. Há 2 salas para estudo e um canto de leitura, que eu particularmente adorava, com tapetes coloridos, puffs, almofadões e vários colegas espalhados em cestos. Eu ainda não fui escalado para ficar de barriga para cima naquele espaço, mas não perdi as esperanças de a bibliotecária se lembrar de mim, quando estivesse arrumando as prateleiras. Ei, amigo, chamei meu vizinho do lado esquerdo. Que foi? Respondeu sem dar muita confiança. Aquela empáfia em seu rosto era característica de quem sempre foi muito requisitado por leitores. Perdi a conta de quantas vezes aquele livro foi retirado do meu lado. Seu rosto estava mais amassado e sujo pelas mãos de milhares de leitores que o levavam para casa. Sortudo, cara! Qual leitor não ficaria tentado em escolher um livro que fala sobre o primeiro amor? Ei, chamei ansioso. Página 14. Está ansioso novamente? Pode falar. Dá para você me ajudar? A fazer o quê? Não se lembra da nossa reunião no final do semestre? Sim, claro. Desistiu? Não. Estive pensando. É difícil todos os livros serem escolhidos, ainda mais de poesia. Você chegou há pouco tempo. Tenha paciência. A bibliotecária fará um desbastamento daqui a alguns meses. E o que é isto? Remanejamento, rapaz. Alguns livros serão doados para outras bibliotecas, clubes de leitura, e outros serão...
Incinerados, interrompi, sentindo um aperto no peito. Você sabe que a biblioteca tem que descartar parte do seu acervo. A bibliotecária faz uma adequação da coleção de acordo com o interesse dos usuários. Tem que remanejar, para que este lugar não cresça de forma desordenada. E ninguém vai virar fogueira. Os que forem remanejados irão para um arquivo inativo daqui, mas sempre estarão à disposição para consulta. Ufa! Comecei a ficar preocupado com esta coisa de descarte. É igual a uma aposentadoria? É mais ou menos isto. Você será descartado, se não for requisitado pelo menos 3 vezes em um período de 5 anos. Esta é a regra daqui. Quantas vezes você foi emprestado? Está anotado na sua ficha. 2 vezes. Nem me lembro do leitor. Foi no início do ano retrasado. Vou acabar virando descarte. Ninguém me quer. Vou enferrujar assim. Meu Deus. Página 15. Livro enferrujar? Deixe de ser melodramático, poesia. Quem enferruja é ferro. E aço, não? Acho que não. Acha ou não sabe? Eu não sei de tudo. Pergunte ao biológico, disse revirando os olhos. Quem quer saber? Perguntou o biológico. Eu. Fala aí, garoto poesia. Meu vizinho disse que você poderia me explicar por que o aço não enferruja. Ah! A ferrugem se dá quando o ferro e o oxigênio se juntam. Daí estes dois formam um terceiro que é a ferrugem. Há outro elemento que compõe o aço além do ferro e do oxigênio, que é o cromo. É ele quem forma uma película que impede que o metal entre em contato com a água e o ar. Compreendeu? Sim, obrigado. Disponha sempre. E hoje à noite teremos recital? Perguntou o biológico sorrindo. Vamos esperar os empréstimos primeiro. Não sei quem vai ficar. Mas isso não é motivo para não ter sarau, respondeu o biológico, piscando o olho direito para a poesia. Dirigi-me ao primeiro amor, perguntando como poderia me auxiliar a ser requisitado por novos leitores. Estávamos falando sobre ser escolhido e... Acho que poderei lhe dar uma ajudinha. Sério? Perguntei esperançoso. Toda vez que um adolescente me pegar na prateleira, vou lhe dar um empurrãozinho. Você não poderá se esquivar. Caia no chão imediatamente. Estamos na parte inferior da estante, por isto não irá doer tanto. Se fosse no alto, seria complicado. Tente cair deixando à mostra sua capa. Tenho certeza que o leitor não vai só abaixar para apanhá-lo no chão, mas vai dar uma espiada em suas páginas. Página 16. E se não der certo? Você quer que eu lhe ajude ou não? Mas e o tombo? Perguntei desconfiado. Vem falar que nunca caiu. De vez em quando, sim. Pior é ser arremessado. Aí dói mesmo. Meu rosto e corpo ficam esfolados. Não sei por que eles fazem isto com a gente. Até parece que somos um pedaço de coisa. Eu também nunca gostei de ser arremessado. Com o tempo, minha estrutura ficará totalmente comprometida. Terei que ir para o restauro em breve, pois estou com 2 folhas rasgadas que foram coladas com durex. Isto acabou manchando minhas páginas. Voltando ao assunto, fique atento quando alguém se dirigir para nossa estante. Quando o leitor pegar em minha lombada, vou empurrá-lo. Compreendeu? Sim. Veja o horário, poesia. Os alunos vêm visitar a biblioteca daqui a pouco. Arrede mais para lá. Livros retos e folgados ficam mais fáceis de serem retirados. Arredei o corpo. Meu vizinho ao lado direito não reclamou. Também pudera. Daqui a pouco seria escolhido por algum leitor que aprecia a autoajuda. Fiquei roendo as unhas ao lembrar que leitores olhavam minha lombada e capa, mas acabavam me retornando para a prateleira. Nenhuma alma tinha me requisitado ainda. Página 17. Olhei para o relógio com o coração aos saltos. A porta da biblioteca se abriu. Meus colegas ficaram com os olhos atentos, compenetrados e em silêncio. Quem seria escolhido?
Página 18. Imagem. Livro de poesia aberto. Na lombada, desenho. Rosto de um homem. Sorri. Das capas, saem braços estendidos. Poema visual circula por toda a imagem com desenhos de corações, flores, estrelas, borboleta, sol. Caminharei pelo jardim simples e belo, com vestes brancas de esperança, sem nenhum alarme para que ninguém note minha ausência. Página 19. Visita e sarau. Muitos leitores chegaram ansiosos à biblioteca. Alguns foram diretamente para o canto de leitura. Aquele local atraía a atenção feito um imã. Outros passavam pelas prateleiras. Olhavam-nos. Eu gritava: "Estou aqui, amigos! Vejam minha capa, tamanho 15 por 22, 4 cores, papel supremo, 250 gramas. Supremo. Título em hot stamping. Jardim simples e belo, com vestes brancas de esperança, sem nenhum alarme para que ninguém note minha ausência." Fim da descrição. Página 19. Visita e sarau. Muitos leitores chegaram ansiosos à biblioteca. Alguns foram diretamente para o canto de leitura. Aquele local atraía a atenção feito um imã. Outros passavam pelas prateleiras. Olhavam-nos. Eu gritava: "Estou aqui, amigos! Vejam minha capa, tamanho 15 por 22, 4 cores, papel supremo, 250 gramas. Supremo. Título em hot stamping, 3 por 10 centímetros, cor vermelha. Vejam meu miolo, pólen soft 80 gramas, dobrado, costurado, cola quente, laminação fosca, capa com orelhas de 9 centímetros. Conheçam o meu conteúdo, é poesia das boas." Cale a boca, poesia. Você acha que eles estão te escutando? Você parece um feirante gritando seus produtos em promoção, berrou o psicológico que ficava de frente para nossa estante. Eu já falei com ele para parar de fazer papel de bobo. Não é assim que os leitores nos escutam. A forma de nos comunicarmos com eles é através de nossas páginas. O fato de ele precisar exibir seus dotes já demonstra falta de equilíbrio. O sábio não se exibe e nem se elogia, interveio a autoajuda. Este é o conselho de hoje? Perguntou o primeiro amor sorrindo. Fica sendo. Também não preciso esculhambar comigo, amigos. Só estou aquecendo minhas cordas vocais, explicou Poesia. Está aquecendo as nossas orelhas com sua falação. Fique tranquilo que vou lhe ajudar. Pare de dar este show. Eu já falei que os leitores não escutam a gente dessa forma, disse primeiro amor. Página 20. A bibliotecária falava para os alunos sobre a organização dos livros nas estantes, regras de empréstimo, manuseio e conservação das obras. Ei, chamei biológico. Que foi, Poesia? Você escutou a bibliotecária dizer que comida e bebida não combinam com a gente? Ainda bem mesmo. Imagine você reclamando na nossa cabeça que está aguado. Fiquei com vontade de comer um pastel ou de tomar um refrigerante. Seria mais um chororô em nossos ouvidos, zombou o psicológico imitando a voz do Poesia. Não dê ideia para ele, psicológico. Nós não iríamos aguentar, exclamou o biológico revirando os olhos. Vocês poderiam fechar a matraca? Reclamou o primeiro amor. Ah, vejam o motivo de ele pedir isto. Tem um punhado de adolescentes vindo para nossa estante, tem fila de empréstimo para ler o primeiro amor. Seu sortudo, você é o cara, não se esqueça de me empurrar. Mal tive tempo de fechar a boca, quando uma jovem de cabelos pretos, olhos verdes e pele amorenada pegou o primeiro amor da estante, sorrindo ao folhear suas páginas amareladas. Ela leu a 4ª capa do livro suspirando. O primeiro amor já tinha me empurrado para o chão. Eu estava lá, com as 2 capas escancaradas, não consegui cair de pé. Que humilhação ficar naquele chão frio sem ela notar minha presença. Berrei para o primeiro amor que estava confortável nas mãos da moça. Página 21. Ei! Ei! Não funcionou, cara! Ela quase me pisou.
Não tem olhos para mim. Faça alguma coisa, por favor. Me tirem daqui, falei choramingando. Não adianta berrar, poesia. Ela não escuta você. Não foi desta vez. Quem sabe da próxima, amigo. Hasta la vida, camarada, disse-me olhando do alto. Página 22. Imagem. Ao fundo, zum, blam, queda de livro ao chão. Rosto abatido, língua para fora, mãos e pernas estendidas. Página 23. A moça levou o primeiro amor até a bibliotecária para registrar o empréstimo. Fiquei estirado e largado no chão com vontade de chorar, mas não daria o gostinho para meus amigos. O autoajuda me olhou com pena. O psicológico me aconselhou. Certas perdas não são perdas, mas ganhos futuros, meu rapaz. É caindo que a gente aprende a se levantar. Que dia sem brisa, que tarde sem sol, que noite sem lua. Que importa? O tempo, a noite, a tarde, o dia, se tenho comigo a poesia. Nem tudo pode ser cronometrado como manda o figurino. As previsões são imprevisíveis. Serei insistente feito as previsões imprevisíveis, disse para os amigos que me olhavam com compaixão. Isto mesmo, poesia. Reaja, liberte suas energias. Nada melhor do que a poesia para lavar a alma da gente. Psicológico disse batendo palmas. Depois de alguns minutos, o biológico foi levado por um estudante de ciências. O autoajuda e o psicológico ficaram na prateleira. Fui resgatado pela bibliotecária, que passou um pano limpo e seco em minha capa amassada. Meu rosto estava dolorido e não era nada psicossomático. Voltei para meu lugar, sentindo falta do primeiro amor. Ele voltaria, como sempre retornou, mesmo desaparecendo por alguns meses. A bibliotecária nunca deixou de buscar livros que porventura eram surrupiados por leitores. Nunca entendi essa atitude do ser humano. Como alguém poderia esquecer que pegou um livro emprestado? Página 24. Depois do dia sem nenhuma esperança de empréstimo, parei de falar. A tristeza tomou conta de mim. A biblioteca ficou agitada o dia inteiro. Seguíamos atentos, sem fazer nenhum alarde. Alguns amigos cochichavam entre si em suas prateleiras. Eu continuava mudo e desesperançoso. Quem iria escolher um livro de poesia? No meu interior, tantos versos bonitos que poderiam comover o leitor. Suspirei. Saia dessa tristeza, amigo. Deixe isto para lá. A biblioteca já fechou há 2 horas. Daqui a pouco, vamos sair das estantes para conferenciar. Você sempre gostou desses momentos de liberdade. Vamos ficar na turma do sarau. Há espaço para todo mundo. Os amigos reservaram o canto de leitura que você tanto aprecia. Encorajou-me psicológico. Então pare de mimimi e levante esta bunda gorda daí, exclamou o autoajuda. Está bom. Vai recitar o que hoje? Perguntaram os romances, as crônicas, os contos, as novelas. Os infantos juvenis, alguns técnicos e acadêmicos que apreciavam poesia. Uma poesia em homenagem ao crescimento dos lírios. Depois passo a vez para o crônica. Depois que a neblina for dissolvida pelos raios do sol, verei como crescem os lírios do campo. Caminharei pelo jardim simples e belo com vestes brancas de esperança. Sem nenhum alarde, para que ninguém note minha ausência. Farei perguntas à terra que me responderá com o sopro musical da brisa. Não importa o que ela vai me dizer, depois do segredo revelado, retornarei tranquilo. Página 25. O crônica limpou a garganta. Ao chegar à noite, milhares de insetos invadem os espaços iluminados da primavera e rodopiam acrobacias no trapézio dos postes e das salas inadvertidamente abertas. De onde vêm? São atraídos pela luminosidade ou pelo calor? Por que notívagos se gostam de luz? Se não gostam de luz, houve um dia intenso de sol pendurado no céu, no qual poderiam vagar em espaços bem maiores. Não, o sol é distante e seco. A luz elétrica tem o aconchego da proximidade
e feito fêmea no cio, atrais alfa e aventureiros para a dança em celebração à luz que vence a noite. É isso. Os insetos glorificam a plenitude humana de vencer as trevas da noite, ateando fogo num receptáculo envidraçado que ilumina e aquece. Se há luz, não há trevas, e se não há trevas, todas as vidas encontram-se divinizadas e prontas para a apresentação triunfal do balé em que cada ser, cada inseto voador, pode ser dono de sua coreografia. Quem dera aprendêssemos com a liberdade voadora dos insetos notívagos, bailarinos das lâmpadas na primavera. Como é sublime ser livre! E se aprendêssemos, nos desapegaríamos das regras que repartem espaços e determinam proibições e restrições, e daí criaríamos a livre convivência, mas respeitosamente de todos os voos livres, iluminados e aquecidos na única democracia absoluta de que se tem notícia, a da nação iluminada dos insetos nas lâmpadas da noite. Página 26. E aí, conto? Não vai nos dar o prazer de uma boa história? Pediu o matemático. Vamos lá, amigos? José acorda todos os dias de madrugada. Esquenta a água do café no fogão a lenha às 4h30. Com a caneca cheia e um pedaço de pão nas mãos, espia a escuridão do quintal. As cabras e os bodes, a plantação de macaxeira e inhame, camuflados pela escuridão da madrugada fresca. É feliz. Trabalha com prazer para o sustento da mulher e dos filhos. Não tem luxo, mas saúde que dá gosto de ver. Quando chega do canavial, com os braços doendo do peso dos facões e movimentos repetitivos, o cansaço vai embora quando avista a casa de barro bordada com flores e mato, e seus filhos felizes contando histórias que nunca tinha escutado na vida. A escola especial. Lembra do dia em que os filhos chegaram à casa com livros de contos emprestados, pedindo para ele montar um canto de leitura no pequeno quarto. Pedido da professora que eles chamavam de tia Josefina. O que a professora pede é lei para todos naquela cidadezinha do interior. Seu José improvisou uma pequena estante de tijolos e tábuas para os livros. Os desenhos, as capas e as histórias faziam os filhos, a esposa e seu José viajarem para diversos mundos. Página 27. Fundo marrom claro. Antônio, jovem negro, mostra smartphone vermelho ao jovem branco. Margem superior. Balão de fala. Olá, leitores online. Página 28. Chat. Leitores online. Mensagens do aplicativo. Os colegas usavam os smartphones para conversar sobre o final de semana. Eu tentava me adaptar àquela nova escola, mas continuava meio afastado da turma por causa da timidez. Comecei a me enturmar melhor ao trocar mensagens com os colegas no grupo de aplicativo administrado pela professora Beth. Administradora Beth. Queridos alunos, gostaria que vocês usassem o canal de comunicação Leitores Online, que criei para vocês. O Messenger é um aplicativo de mensagens instantâneas, e com ele vocês poderão se comunicar, enviar fotos, trocar dicas importantes de leitura, filmes, teatros e informações de interesse da turma. Respeitem os horários e dias para enviar as mensagens. Atenciosamente, professora Beth. Espiei as mensagens da turma no horário do intervalo. Página 29. Professora Beth. Queridos alunos, comunico-lhes que a biblioteca estará fechada no período de 8 a 13 de março para o desbastamento. A bibliotecária me informou que alguns livros serão remanejados para o arquivo inativo. O funcionamento voltará normalmente no dia 14. Quem desejar realizar algum empréstimo tem 2 dias. Abraços. Carol. Obrigada, professora Beth. 9h31. Yara. Valeu, professora Beth. 9h33. Márcio. Obrigada pela informação, maestrina. 9h36. Caio. Tá bom, teacher Beth. 9h40. Página 30.
Chat, Márcio e Antônio. Márcio me chamou no reservado. Márcio: cara, tudo bem? Posso te adicionar no grupo dos meninos? 9h41. Antônio: tudo bem, pode sim. 9h42. Márcio: valeu. 9h43. Chat, amigos da escola. João Pedro: e aí, pessoal? A novidade da semana. Beijei a Fernanda no jardim. No outro dia, saí com a Lara. Estou na dúvida quem vou beijar no próximo final de semana. 9h44. Antônio: saiu do grupo. 9h58. Página 31. Chat, Márcio e Antônio. Márcio novamente no reservado. Márcio: desculpe, cara. Há alguns meninos bobos no grupo, mas nem todos são assim. A gente se fala depois do intervalo. 9h58. Antônio: tudo bem. Não quero brigar com ninguém e nem ficar lendo aquela exibição idiota sobre quem ficou com quem. 9h59. Márcio: entendi. Até daqui a pouco. 10h. Retornei para a sala de aula. Márcio me aguardava na porta. Ei, desculpa aí. Foi mal demais, cara. Não tem problema. Isto acontece. Sorri, desculpando Márcio. Afinal, ele não tinha culpa. Página 32. Chamei a atenção dos meninos. Eles ainda estão no pátio. Foi muito deselegante da parte deles. Você mal chegou à escola, disse com as mãos no bolso. Não tem problema. Só não quero participar de um grupo no aplicativo de mensagens onde os caras ficam falando sobre as intimidades deles. Os meninos chegaram me cumprimentando como se não tivesse acontecido nada. Deixei pra lá. Nunca fui de briga. Não seria agora que mudaria de posição. Antes de ir para a minha carteira, Carol chegou radiante com 2 colegas. Ela olhou para mim e abriu o sorriso mais lindo que eu já vi. De noite, em casa, ouvi um toque no celular. Era uma mensagem. Chat, Carol e Antônio. Carol: tudo bem, Antônio? Aqui é a Carol. 20h31. Antônio: beleza, Carol. 20h32. Página 33. Carol: dá para você me adicionar? 20h34. Por que ela estava me pedindo para adicioná-la? Será que alguém do grupo dos meninos lhe contou que eu nunca havia beijado? Zombaria de mim também? Antônio: dá sim. 20h35. Carol: vi que você gosta de frequentar a biblioteca da escola. Acho o máximo. 20h36. Ah, então era aquilo. Menos mal. Antônio: ali tem um acervo muito rico. Dá vontade de ficar o tempo inteiro lendo sentado naqueles almofadões. 20h37. Carol: sim, fico feliz em saber que você gosta de livros, como eu, Antônio. A gente poderia compartilhar nossas leituras. O que você acha? 20h38. Página 34. Antônio: vou adorar. 20h39. Carol: legal, Antônio. Boa noite, querido. Até amanhã. 20h40. Antônio: até amanhã, Carol. 20h40. Página 35. Sobre a escrivaninha azul, 2 livros. Magia. Usa pijama, segura varinha. Poesia. Aponta para o fundo do quarto. Vista da janela. Árvore e casa. Página 36. Na biblioteca e na casa do garoto do smartphone. Um dia, semanas depois de iniciadas as aulas, lá vou eu de novo ao chão no intento de chamar a atenção de algum leitor. Caio, desta vez de bunda no chão, e minhas folhas ficam viradas para cima. Ai, desta vez doeu bem mais. Você não tem jeito, poesia, riu o primeiro amor. Essa é a maior distância que percorri na biblioteca nos últimos meses. O biológico, o geográfico, o físico, o químico, o gramático e o matemático passeiam de mesa em mesa todos os dias. Só eu fico aqui sem sair do lugar. O autoajuda e o primeiro amor viajam em excursões todas as semanas. Um adolescente de cabelos encaracolados me pega.
Aleluia, vou ser lido, gritei eufórico, tentando mostrar ao autoajuda que por acaso estava por ali entre uma viagem e outra, que vou escapar do descarte. Tirou o smartphone do bolso, apontou-o para mim e clique. Fechou-me, me largou empoleirado sobre os livros vizinhos. Este garoto bem que deveria ter me devolvido para a prateleira. Isto é jeito de largar um livro? Depois os amigos vão reclamar que eu fico empoleirado neles. Página 37. A gente entende poesia. Depois a bibliotecária vai colocar você no lugar. Não se melindre, caçoou o matemático que estava debaixo de mim. A bibliotecária mal teve tempo de me voltar para a estante no finalzinho da tarde. O garoto do smartphone entrou esbaforido na biblioteca, perguntando: "O poesia? Acabei de colocá-lo na prateleira." "Obrigado. Vou tomá-lo emprestado", disse o garoto. Suspeitei aliviado. O autoajuda começou a rir. O psicológico comentou. Os outros colegas aplaudiram. Eu fiquei entusiasmado. "Finalmente o empréstimo", berrei para os amigos. "Vai, poesia! Vai logo dar um giro na casa deste garoto. Parece que ele gosta de ler poesia." "Viva! Viva!" festejou o biológico. "Mais um empréstimo a ser contabilizado", comemorou o matemático. "Alguém poderá avisar o primeiro amor que fui requisitado, por favor? Ele não para mais na estante." "Vá em paz, poesia. A gente avisa. Fique tranquilo. A hora chega para todo mundo, não te falei?" disse a autoajuda sorrindo. "Ei, amigos, vocês vão sentir minha falta?" "Só falta ele começar a chorar agora, meu Deus." Choramingou a autoajuda. "Pare de implicar com ele, autoajuda. Você sabe que poesia é bem mais sensível do que a gente", respondeu o psicológico. Página 38. "Hasta la vista, books", disse me despedindo dos amigos. Cheguei à casa do garoto do smartphone sem ver as ruas da cidade. Lamentei não ter espiado o pátio da escola, as garotas, as avenidas, as praças e o movimento de pessoas andando de um lado para o outro. Quase tive uma síncope, com medo de ficar a semana inteira naquela mochila. Não tinha ninguém da minha raça para conversar, só alguns cadernos, lápis, caneta e borracha. Todos em silêncio, embrenhados em seus mundos. Que falta de ar, que dor no peito, que tontura. "Ei, garoto do smartphone, me tire daqui. Alguém me tire daqui, por favor", berrei. O psicológico já tinha advertido que minhas queixas físicas eram psicossomáticas. Eu queria tanto ver a noite sem ser da janela de vidro da biblioteca. Eu queria tomar sol no rosto, transformando a manhã em versos pelas ondas da luz. O garoto chegou à casa. Escutei sua mãe chamando-o por Antônio. "Antônio, querido, lave as mãos e venha almoçar." Ele correu para o quarto, jogando a mochila no chão. Mais um tombo, mas dessa vez fui amortecido pelos cadernos. Suspirei aliviado. Antes de descer para almoçar, o garoto abriu a mochila, colocando-me na escrivaninha com outro livro. Graças a Deus fui retirado daquela escuridão medonha. Até que enfim. Página 39. "Oi, tudo bem?" "Olá, finalmente alguém da minha classe", respondi olhando o quarto grande e arejado. Paredes pintadas de azul claro, janela de vidro sem cortinas, cama de mogno, criado mudo com abajur, tapete redondo no canto com alguns almofadões. "Onde o garoto guarda as roupas?" perguntei curioso, procurando o armário. "No closet." "Olhe, fica bem ali", disse-me apontando o cômodo. "Uau, que lugar legal! E os livros? Não vi nenhuma prateleira aqui." "Ele tem uma biblioteca grande no andar de baixo." "Você já foi lá?" perguntei interessado. "Ora, eu moro lá." Olhei-o pela primeira vez com atenção. Era o Magia. "Você é o Magia. O que o garoto está aprontando? Quer fazer mal a alguém? Não sabia que era mal intencionado." Ah, que decepção. Nunca caí nas mãos de um psicopata. Lamentei profundamente. "Ei, sou Magia branca. Você deve estar confundindo a negra com a branca. A negra é realizada com a intenção de causar danos. A branca é praticada com boas intenções." "Não sabia que existia a branca. Na minha casa, só conheço a magia negra. Ninguém dá confiança para ele. Até acho que ele deveria ser aposentado. Onde já se viu um livro fazer apologia ao mal? E o que o garoto está querendo?" "Ele está apaixonado, mas é muito tímido. Antônio deseja conquistar uma colega da escola." Página 40. "Que tipo de magia é usado para conquistar uma garota?" interrompi, começando a sentir simpatia pelo garoto. "Se você quer atrair um amor, aposte sempre no poder das flores e da poesia.
Guarde um amor perfeito seco na página do livro por 5 dias, depois de ler suas poesias. Mantenha o livro próximo à sua cama para chamar o amor para perto de você. Então ele vai colocar uma flor em uma das minhas páginas. Que garoto esperto! A poesia faz o amor, ativa a esperança e faz o lado sensível da vida se manifestar. O amor deve ser plantado primeiro no coração, depois na terra, exclamou Magia Branca. Antônio retornou ao quarto no início da noite. Leu todos os meus poemas, lia mirando a janela do quarto, lia mirando o teto, suspirando, lia virando minhas páginas, sentia-me livre ao cantar meus versos para aquele garoto que passava minhas páginas com o toque terno de suas mãos. Às vezes, parava para olhar o smartphone. Depois, retomava a leitura. Percebi que meus versos estavam agradando. Senti-me valorizado e amado. Depois, ele colocou um amor perfeito em uma das minhas páginas. Contive o desejo de espirrar. Eu tinha que aprender a usar meu poder interior inativo, segundo autoajuda. Livro não espirra. Livro não espirra. Livro não espirra. Repeti 3 vezes. Magia concordou, falando que eu poderia desenvolver esta técnica de repetição das palavras, usando a energia da poesia, que permitiria influenciar meus atos e pensamentos. Depois do tour na casa do garoto, ouço uma adolescente linda comentar eufórica com sua colega, no corredor seguinte da biblioteca, bem atrás de mim, que Antônio enviou um poema de amor para ela. Veja, ele enviou para o meu smartphone. Página 41. Sei da terra o sândalo perfume da primeira chuva. A água busca da direção a cascata, a montanha, colírio no voo do colibri. O diverso, impregnado de cores, a festa dos brotos de verão, o amor, esse algo na cabeça que faz o milagre do encontro tão belo. Amiga, é lindo. No 4º verso, lido, reconheço minhas palavras. Fui roubado, socorro, fui roubado. Que isso, poesia? Quem te roubou? Não tem ninguém aí na sua estante, disse psicológico, analisando-me da prateleira em frente. Você está com uma crise aguda de síndrome do pânico. Não gostou de passear na casa do garoto de cabelos encaracolados? Se apenas a análise não resolver, talvez seja necessário um psiquiátrico, que está lá no outro lado da biblioteca. Vocês não estão ouvindo a moça ali, declarando um poema meu para sua amiga, dizendo ser de um pretendente seu? Página 42. Coitado do poesia, surtou mesmo, disse biológico. Tão novo, coitado, lamentou matemático. Veja isto como uma oportunidade, poesia. Você não foi para a casa do garoto? Foi ele quem enviou a poesia para aquela moça. Se ele for bem-sucedido com seus textos, vai divulgar o livro, disse autoajuda. O leitor é quem indica a gente poesia. Quando alguém lê algum livro interessante, ele certamente terá necessidade de compartilhar a história com outras pessoas. E não é só isto. Quem sabe o garoto poderá postar sua poesia na rede social. Já pensou nesta hipótese? Eu já tive a capa estampada não só por editoras, mas leitores. Ai, cara, é só sucesso, comentou o primeiro amor. Mas eu não sabia que ele poderia postar minha poesia. Juro que não sabia, gaguejei. Se você não parar de dar chilique, vou chamar o psiquiátrico para você, ameaçou o psicológico. Não precisa chamar o psiquiátrico. Eu só não sabia, mas já entendi. Página 43. Início da descrição. 3 meninos conversam na biblioteca. Sobre a cabeça de Antônio, balão de pensamento com imagem do rosto dele e Carol, menina branca, cabelos verdes. Aproximam-se para o beijo. Márcio com as mãos no bolso. João aponta para o smartphone. Página 44. Antônio e Carol. João Pedro e Márcio. Eu mal podia acreditar que a garota mais bonita da sala estava conversando comigo no aplicativo de mensagens. A nova escola não estava tão ruim quanto eu imaginava. Mudar dava insegurança, mas meus pais tinham razão ao dizer que mudanças, às vezes, são necessárias para novas oportunidades. Entrei na biblioteca na hora do intervalo, sem perder tempo. Corri os olhos por alguns instantes. Parei. Retirei alguns livros até encontrar um de poesia. Tirei o smartphone do bolso, fotografei um poema.
Fechei o livro rapidamente quando vi Márcio e João Pedro se aproximando. Ei, camarada, o que está procurando? Perguntou Márcio com as mãos no bolso das calças largas. Estou vendo alguns livros. Viu algum interessante e bem fininho? Se tiver, pode me indicar? Perguntou João Pedro, puxando o assunto. Deixe de ser preguiçoso. Você nunca lê um livro inteiro? Depois reclama que não tem assunto, ralhou Márcio. Ah, lá vem você com sermão. Já disse que não gosto de ler. Você pode ir para aquela prateleira. Então, lá tem livro de literatura infantil. Márcio disse rindo do colega. Página 45. A professora Beth não vai aceitar esse tipo de livro. Então pegue o cronístico. É um gênero literário mais breve, expliquei para João Pedro. Valeu, cara. Desculpe pela mensagem no grupo, foi mal. Já esqueci. Então, posso te adicionar novamente? Perguntou Márcio. Não, prefiro conversar com vocês no privado ou no grupo administrado pela professora Beth. Eu falei que ele ficou chateado, Mário. Se ainda estivesse chateado, não estaria conversando com você, João Pedro. Estou de boa. Aquilo que escrevi sobre as duas garotas é mentira, só quis chamar a atenção da galera, viu? Valeu pela indicação do cronístico. Vou levar. E quem vai querer namorar um cara que não tem assunto? Bora ler, João. Só assim você terá salvação, disse Márcio sorrindo para mim. Os dois permaneceram na biblioteca. Desisti de pegar o livro no intervalo das aulas. Entrei na biblioteca no final das aulas para pegar o Poesia. Depois de registrar o empréstimo, coloquei-o na mochila. Em casa, li os poemas em voz alta. Minha mãe sempre falou que mulheres gostam de poesia. Eu queria conquistar Carol, mas a timidez e a falta de experiência me travavam. À noite, ela me enviou outra mensagem, perguntando se eu gostaria de ler o livro que acabou de ler. Claro que sim, respondi. Mandei a mensagem do poema do aplicativo de mensagens. Prendi a respiração, aguardando a visualização. Página 46. Que lindo! Amei este poema. É para você, respondi impulsivamente. Perfeito, obrigada, adorei. Quando terminar de ler, quer que eu reserve o livro para você? Sim, gostaria muito. Página 47. Sobre fundo colorido, livros. Romance. Usa bigode preto e longo. Veste roupa social roxa e sapato verde. Poesia. Roupa esporte. Blusa marrom, bermuda e bota roxa. Filosófico. Cabelos e barbas longos e grisalhos. Corpo nu e peludo. Pés descalços. Margem superior. Balão de fala. Eles gritam. Compartilhar. Página 48. Poesia na casa de Carol. Fiquei menos de 2 dias na estante. Meu coração deu pulos de felicidade quando alguém perguntou por mim. Era a garota do Antônio. Ouviram, amigos? Estou sendo requisitado novamente. Nem acredito. Vou poder cantar meus versos para outro leitor. Poesia. Sem o leitor, a gente não existe. O rapaz do smartphone indicou você, cara. Hasta la vista. Comemorou o primeiro amor. Viu que seu chilique, falando que foi roubado, não tinha razão de ser? Hasta la vista, poesia. Respondeu o psicológico sorrindo. Desta vez, fui carregado nos braços de Carol e não apertado e escondido numa mochila. Que sensação de liberdade! Eu via tudo ao meu redor. O corredor amplo, cheio de luz, que dava acesso para quem chegava e saía da escola. Paredes altas com painéis coloridos, cartazes, avisos e quadros de alunos. Que escola grande! Carol cumprimentou os amigos enquanto se dirigia para a porta de saída. Ainda bem que ela resolveu fazer o percurso para casa sozinha. Ninguém tiraria minha concentração em espiar. Olhei para o céu sem nuvens. Respirei o ar fresco da primavera. Árvores em todos os cantos da avenida. Página 49. O ipê amarelo parecia uma pintura emoldurada ao ar livre.
Meus olhos ficaram emocionados ao dar de cara com outros ipês brancos e roxos. Nunca gostei tanto de andar na rua, vendo carros transitando de um lado para o outro, guardas apitando, uma massa de pessoas atravessando de uma calçada para outra, ruas largas e limpas, praças adornadas por fontes de água, bancos de madeira, estátuas de pedra e vasos de cimento com flores coloridas. A casa de Carol era menor do que a de Antônio. Ela abriu a porta, falando que tinha chegado da escola. Sua mãe gritou um alô da cozinha. Seu pai estava sentado no sofá da sala, lendo o jornal. Ela deu um beijo no rosto dele, depois caminhou para o quarto. Da janela via a rua. Estava calma e por isso parecia até mais limpa. Como eu queria poder agradecer a Carol pelo passeio maravilhoso. Vi 2 livros no quarto. Mal cheguei, o filosófico e o romance me deram as boas-vindas. Livro novo no pedaço. Tudo bem, querido? Disse Romance. Tudo? Você mora aqui? Nunca te vi na minha biblioteca. Respondi olhando-o atentamente. Sou da casa do lado. As vizinhas trocam de livros com frequência. E você, queridinho, gosta de uma história romântica? Sim, muito. O filosófico não deu muita trela para mim, mas eu sabia que eles costumavam ser mais arredios. Veio para entreter ou informar? Perguntou desconfiado. Boa pergunta. Acho que a poesia não tem função específica. Muitos falam que ela é inútil, pois não tem serviço. Disse meu criador que a poesia é a teoria do inutensílio. Mas continuamos a enfrentar situações extremas de desinteresse, sobrevivendo em abismos. Eu encontro na poesia um descanso, um alento à condição humana, respondeu o filósofo. Página 50. Carol era doce e calma com os amigos e pais. Comigo tinha carinho e cuidado. Antes de manusear minhas páginas, lavou as mãos. Antes de ler, me colocou na diagonal na mesa pequena do quarto. No dias que fiquei em sua casa, ela usou um espanador bem peludo para remover a poeira do meu corpo. Uns dias antes de me devolver à biblioteca, Carol tirou fotos dos meus poemas. Senti um frio na barriga. O que ela faria com as imagens? Ela me colocou na mesinha pequena, dizendo em voz alta: "Vou compartilhar estas poesias no chat da escola." Olhei para o romance e para o filosófico, meio perdido. "Não sabe o que significa compartilhar no chat?" perguntou o filosófico rindo. "Confesso que não." "De que mundo você veio, poesia?" caçoou o romance. "Do mundo da lua," respondi, começando a ficar azedo. "Não precisa apelar. Ela vai divulgar sua poesia na rede social." "Sério, filosófico? Meus amigos me falaram que é ótimo quando um leitor divulga a gente na rede. Serei requisitado por outros?" "Provavelmente," exclamou o filósofo. Página 51. É tudo que a gente mais deseja na vida, ser lido, cada vez mais lido, para não ficar preso numa prateleira, depois enterrado num arquivo morto. E vamos continuar libertando nosso conhecimento, para livrar o homem da ignorância, respondi animado. Página 52. Do alto do morro, de costas, braços abertos e cabeça inclinada, menina contempla paisagem composta por árvores, rio, gaivota e borboleta. No vilarejo, pessoas circulam nos quintais. Carros trafegam, sol radiante. Sobre a imagem, texto. Imagine o leitor uma viagem para o país do encantamento. Página 53. Chat, leitores online. Carol. Amigos, gostaria de compartilhar com vocês minha impressão sobre um livro de poesia. Vou devolvê-lo no final da próxima semana. Imaginem o leitor uma viagem para o país do encantamento. Não é preciso comprar passagem, pegar visto em embaixadas, pegar fila na alfândega. Basta abrir um livro de poesia. Imaginem ainda que esse país do encantamento pode ser governado pelo seu coração. Como assim? Amando? Não. Sentindo todas as sensações de prazer que o amor pode proporcionar ao viajar pelas sendas apaixonadas de cada verso desse livro encantado. O poeta
um irremediável apaixonado, busca em formas clássicas de poesia, no soneto, a perfeição rítmica e fônica para alcançar as mais sublimes descrições de práticas do amor. Mas esse poeta não se prende a uma única forma. Produz poemas livres e breves, como que a dizer ao leitor que o amor não cabe numa forma. Ele é superior e está e se realiza em todas as formas. Seja o amor derivado do ato bíblico da criação do homem com feições divinas, seja o amor criado no ato bíblico da escolha pelo pecado. O amor é a aventura de viver paixões ilimitadas, em desafio perene às fronteiras da censura ou da libido. Amor infantil, amor materno, amor adolescente, amor maduro. Há categorias de amor? Não, amor é amar. Nos mostram os poetas de amor, amar tão belamente apresentados numa edição cuidadosamente produzida, com diagramação primorosa e acabamento refinado. 18:30, página 54. João Pedro. O livro é muito grosso? 18:46. Márcio. João Pedro, deixe de ser preguiçoso. Não interessa o número de páginas. 18:48. Yara. Depois da Fernanda, sou a próxima da fila. 18:49. Professora Beth. Isto mesmo, Márcio. Carol, você arrasou em sua indicação de leitura. 18:50. Carol. Muito obrigada, professora Beth. 18:51. João Pedro. Depois da Yara sou eu. 18:52. Yara. Ei, João Pedro, se você quiser, podemos ler juntos. 18:54. João Pedro. Podemos sim, Yara. 18:55. Patrícia. Depois do João Pedro sou eu. 18:55. Página 55. Chat, João Pedro e Márcio. João Pedro envia uma mensagem para Márcio. João Pedro. Você viu, cara? A Yara me convidou para ler poesia com ela. Faço o quê? 18:56. Márcio. Envia uma mensagem para ela aceitando. 18:57. João Pedro. Onde vamos ler? Na minha casa ou na dela? 18:57. Márcio. Nem na sua casa, nem na dela. Pense em outro lugar. 18:57. João Pedro. Vou pensar. Valeu. 18:58. Página 56. Início da descrição. Carol e Antônio, apoiados nas mochilas, param sobre grama. Ela passa o braço sobre os ombros de Antônio e beija seu rosto. Ele sorri. Página 57. Antônio e Carol. Fiz o empréstimo do livro que Carol me indicou. Guardei o primeiro amor na mochila antes de sair da biblioteca. Ainda não me sentia à vontade para dividir meus sentimentos com alguém da sala. Nem sabia do costume dos garotos da minha turma em relação a livros deste gênero. Eles poderiam me perguntar se eu estava apaixonado por alguma garota, já que aquela obra não fazia parte dos livros indicados pela professora. Sim, eu estava me apaixonando pela Carol. Não me importava com o fato de estar apaixonado, mas fazia questão de manter a identidade daquela garota que tocou profundamente meu coração pela primeira vez em segredo. Eu queria conquistá-la. Acho que o primeiro amor fica marcado pela memória do coração o resto da vida. Encontrei Carol na sala de aula na outra semana. Estava linda sentada na carteira próxima à janela. Eu estava perto da porta. Não importava a nossa distância na sala de aula. Eu olhava, ela correspondia com um sorriso terno. No final da aula, aguardei-a no corredor para falar sobre o primeiro amor. Obrigado pela indicação do livro. Li O Amor em Poesias, mas não em prosa. Gostei muito da história, disse com as mãos no bolso. Que bom que você apreciou o primeiro amor. Página 58. Gostei tanto do Poesia que compartilhei minhas impressões sobre o livro no chat. Você viu? Respondeu sorrindo. Sim, vi que nossas colegas ficaram interessadas no livro. Tive vontade de dividir minha impressão sobre o Poesia no grupo,
mas fiquei tímido, pois sou novo na escola. Preferi compartilhar com você primeiro. Aposto que gostou do primeiro amor. Você está esperando alguém? Perguntou Carol. Sim, gostei muito. Não estou esperando ninguém. Posso acompanhar você até a sua casa? Prendi a respiração por alguns segundos. Eu adoraria. Caminhávamos falando sobre livros, descobri que eu e Carol tínhamos mais afinidades. Ela gostava também de ir ao teatro, ao cinema, de escutar música, de passear com os pais e de visitar os avós no final de semana. Eu aprendi nos livros que o amor traz sentido e harmonia na vida das pessoas. Carol fazia meus dias mais claros, belos e felizes. Tinha esperança que meu amor era correspondido. Antes de ela entrar em casa, perguntei: Você aceita ler outros livros de poesia na biblioteca comigo? Nos almofadões? Perguntou. Lá ou no lugar que você escolher. Pode ser lá, Antônio. Acho aquele espaço de leitura tão romântico. Vou adorar ler poesia com você, disse, corando um pouco o rosto. No final das aulas de amanhã? Sim, nós dois podemos escolher juntos os livros nas estantes. E se você topar, a gente pode divulgar a obra no chat. Página 59. Maravilha! Antes de eu girar o corpo, Carol se despediu de mim, me dando um beijo no rosto. Fui para casa com as pernas bambas, o rosto corado, o coração leve e esperançoso. Meu amor adolescente era governado por Carol, que me fazia viajar pelas sendas de seu olhar encantador. Página 60. Sobre almofadas, ao chão da biblioteca, Carol e Antônio seguram juntos o livro Soneto do Amor. Se beijam. Das prateleiras, livros os observam. Ao fundo, pessoas organizam os livros. Página 61. Na biblioteca. Depois do tour na casa de Carol, fiquei 3 dias na biblioteca, batendo papo com os amigos. O primeiro amor estava do meu lado. Ele ficava no máximo 2 dias na estante. Disse para ele que adorei ser lido por Carol. Não que o Antônio fosse um garoto descuidado com os livros, mas curti muito ter a atenção daquela garota. Ela estava apaixonada por Antônio. Antônio estava apaixonado por ela. O primeiro amor sabia disso também. No final da manhã, perguntei para ele. Cara, o que foi poesia? Você acha que vai rolar? Deixa de ser vago. Isso não vale para mim, exclamou o primeiro amor. Foi mal. Será que Carol e Antônio vão namorar? Amigo, claro como o sol a iluminar o céu de manhã, disse primeiro amor. Você está poético? Disse feliz. E o que seria da vida sem a poesia? Perguntou autoajuda. Não haveria o entoar embriagante das canções. Não haveria o amor, o desejo, as paixões, o primeiro beijo, respondi emocionado. Falando em primeiro beijo, vejam quem acabou de chegar, interrompeu o primeiro amor. Carol e Antônio entraram na biblioteca. Visitaram algumas estantes, olhando e retirando alguns livros das prateleiras. Conversavam baixinho. Um amigo da estante de trás nos contava que os dois estavam procurando livros de poesia. Página 62. Ei, amigos, eles acabaram de me escolher. Nem acredito, disse Soneto de Amor. Viva! Gritaram e assoviaram os outros títulos. Carol e Antônio deitaram nos almofadões sobre o tapete colorido do canto de leitura. Olhos na mesma direção, cabeças coladas, o primeiro amor suspirou. Perguntei ansioso, é namoro? Antes do primeiro amor responder, o filósofo interveio. O amor é tema que se eterniza nas dobras do tempo. Ah, o amor é capaz de derrubar exércitos, descontrolar mentes e pensamentos, exclamou o filosófico. Renda-se, filosófico, como eu e o poesia nos rendemos ao amor, aconselhou o primeiro amor. O que há no amor? É a mais bela amizade entre duas pessoas. Eu me rendo a isto, exclamou o filosófico em voz baixa. O amor começa pela afinidade entre duas pessoas, disse autoajuda. Eu queria tanto alcançar as razões do amor, suspirou o matemático. Não se preocupe em entender, matemático. O amor não cabe em equações, respondi. Vimos Carol e Antônio
nos dias seguintes, caminhando sempre juntos em direção às estantes da biblioteca. O primeiro beijo, ternura deles, foi na doçura da manhã. Eu e meus amigos presenciamos o instante. Eles viraram o rosto, acomodados nos almofadões para compartilhar um verso. O momento foi um sutil roçar de lábios, naquele amor que brotou vasto e lindo quanto o universo. Página 63. Aquela biblioteca nunca mais foi a mesma. Os alunos divulgavam os livros no aplicativo de mensagens. Novos leitores começaram a frequentar aquele ambiente, tornando-o mais vivo. Não fiquei muito tempo na prateleira. Meu coração deu o mesmo pulo de felicidade quando a garota Fernanda me requisitou. Fernanda, que leu poesia, beijou Márcio. Yara, que leu Primeiro Amor e o Poesia, beijou João Pedro. João Pedro passou a pegar livros na biblioteca com frequência. Patrícia sofreu de amor por não continuar a ler. Antônio e Carol liam e se beijavam constantemente. E nós, livros que estávamos sempre na história e na vida de alguém, torcíamos pelo amor, para continuarmos a ser lidos, libertando nosso conhecimento e poesia. Ei, amigo! O livro que estava na fila para desbastamento me chamou. Que foi? Respondi. Dá para você nos ajudar? A fazer o quê? Estamos na fila para o descarte, disse triste. Antes de abrir a boca, o filosófico berrou. Vamos ajudá-los? O que deu em você? Perguntou a autoajuda. O amor, exclamou o psicológico. Pode ser, respondeu, começando a dar o braço a torcer. Sim, vamos ajudar os outros também, respondi. Você tem alguma ideia, poesia? Perguntou o filósofo. Página 64. Sim, os livros mais lidos das estantes podem dar um empurrãozinho no amigo que está na berlinda do desbastamento. Ótima ideia! Exclamou o Primeiro Amor. E depois do empurrão? Perguntou o livro que pediu ajuda. Depois, meu amigo, é só esperar o momento certo para dizer hasta la vista, books. Fim. Página 65. Mensagem do diretor da gráfica O Lutador aos seus colaboradores. Padre João Lúcio Gomes Benfica. Prezados colaboradores e colaboradoras, nossa capacidade de construir o futuro se realiza com o esforço e a união de cada um de nós em sintonia com o sonho de nossos clientes. Em cada trabalho impresso por nós, é um sonho que se realiza no mundo da cultura. Em cada trabalho realizado por nós, é a materialização de uma ideia, de um pensamento. É uma parte da vida do autor manipulada em nossas mãos. O que muitas vezes passa desapercebido em nossas mãos enchem de lágrimas e orgulho o coração de nossos clientes. Por que imprimir na Lutador? Porque na Lutador tem qualidade. Quando a gente pega um livro feito na Lutador, a gente sente como se ele estivesse vivo. Tem uma coisa diferente, disse-me certo cliente. A Lutador tem zelo pelo que faz, tem bom atendimento. De fato, a Lutador não só atende cliente, atende pessoas, olha nos olhos com carinho, extrai o melhor de seu interior. Não só vendemos serviços gráficos, oferecemos capacidade de realizar o sonho do cliente autor. Não só fazemos orçamentos, cuidamos dos detalhes para o cliente. Página 66. Não só imprimimos tinta no papel, imprimimos sentimentos, sonhos e desejos. Não só dobramos folhas para formar brochuras, na dobra organizamos os sentimentos. Não só intercalamos brochuras, ordenamos a navegação pelos sonhos do autor. Não só costuramos uma borracha a outra, unimos os sentimentos. Não só prensamos as brochuras, aproximamos as ideias aos sentimentos do autor. Não só laminamos capas, protegemos a alma do autor, sua arte e o seu brilho. Não só vincamos uma capa, tornamos flexível e leve a contemplação da alma do autor. Não só colamos uma capa ao miolo de um livro, nós unimos a alma do autor ao seu coração. Não só refilamos um livro, encantamos o autor. Não só xericamos o livro,
Nós protegemos a alma, a arte, o coração, o pensamento e o desejo do autor. Não só entregamos o livro para o cliente, entregamos em suas mãos a sua imaginação. Não só emitimos uma nota fiscal para o cliente, entregamos a ele um registro, um certificado de que fomos capazes de realizar o seu sonho. Não só recebemos o pagamento do cliente, mas sim a sua satisfação, gratidão e reconhecimento das mãos habilidosas que manipularam a sua ideia, dando a forma de livro, revista, agenda, jornal, calendário ou cartão de visita. Pela satisfação dos nossos clientes, vale todo o nosso esforço, dedicação e atenção. Vale todo o zelo pela qualidade e excelência. Página 67. Autora: Andréia Donadon Leal. Mulher branca, cabelos compridos, escuros. Usa vestido longo, vinho. À frente, pedestal com a logo. Bienal do Livro de Minas, 2016. Página 68. Natural de Itabira, Minas Gerais, reside em Mariana desde 2002. Membro honorário especial da cidade de Mariana. Formada em letras pela UFOP. Especialista em artes visuais, cultura e criação. Mestre em literatura pela UFV. Diretora cultural e membro da comissão editorial da Aldrava Letras e Artes e da revista Jangada, virtual. Faz parte do movimento de arte aldravista juntamente com os poetas Gabriel Bicalho, J.B. Donadon Leal e J.S. Ferreira. Presidente e fundadora da ALA-CIB Mariana e da ABRAAI. Membro efetivo da Academia Municipalista de Letras de Minas Gerais. Benemérito da Academia Feminina Mineira de Letras. Correspondente da Academia de Letras e Artes de Portugal, da Arcádia de Minas Gerais. Delegada da Academia Portuguesa de Ex-Libris no Brasil. Membro honorário da Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil, Minas Gerais. Cronista na Agência Brasileira de Notícias, ABN News, no portal Cidade de Mariana, no portal Vértices e no jornal Tempoética de Itabira. Cronista na Agência Brasileira de Notícias, ABN News, no portal Cidade de Mariana, no portal Vértices e no jornal Tempoética de Itabira. Colabora com o jornal Linguagem Viva, São Paulo. Autora dos livros Cenário Noturno, Poesia, Brevidades, Crônicas, Pés no Chão, Crônicas, Flora, Amor e Demência e Outros Contos, Essências, Flores e Frutos, Poesia, Megalumens, Aldravia, Cirandando, Aldravia. Aldravismo, Movimento Mineiro do Século XXI, dissertação de mestrado. Depois de Minha Morte, romance. Os Quatro Meninos, As Quatro Meninas, Os Quatro Meninos 2, Casa de Baixo, Casa de Cima. Página 69. Coautora de Nas Sendas de Baxu, Aicais, Ventre de Minas, Inverno, uma estação em 3 turnos. Uma das criadoras da Aldravia, primeira forma de poesia brasileira. Venceu o concurso literário Cidade de Manaus com o livro História do Movimento Literário Mineiro Aldravista. Foi laureada com a medalha da Universidade Federal de Ouro Preto pelos relevantes serviços prestados à educação e à literatura. Personalidade do livro pela Câmara Mineira do Livro. Recebeu do governo de Minas as mais altas comendas, medalha de bronze e prata da Inconfidência Mineira, medalha da Paz Chico Xavier, medalha Teófilo Antônio, medalha do Dia de Minas. Venceu o maior prêmio da União Brasileira dos Escritores, UBE-RJ. Troféu Rio 2016, Personalidade Intelectual e Cultural do Ano. Foi laureada com a medalha Antônio Olinto, membro da Academia Brasileira de Letras e um dos fundadores da UBE-RJ, pela qualidade literária e conjunto da obra.
Possui obras de artes nos acervos Museu de Arte Contemporânea Internacional de Durango, Galeria da Academia de Letras e Artes de Portugal, Associación Cultural Ruiz Aznar, Espanha, Pinacoteca da Universidade Federal de Viçosa, Superior Tribunal de Justiça, na Escola Nacional de Magistrados, Distrito Federal, Galeria Renato Almeida, Juiz de... Página 70. Pintura de rosto do ilustrador. Usa óculos, leve sorriso. Fim da descrição. O ilustrador. Mário Dom Leal é Mário Donadon Leal. Nasceu em 3 de agosto de 1963. É licenciado em Letras, UEM, nas áreas de Língua Portuguesa e Literaturas. É artista plástico, gráfico e poeta. Membro efetivo da Sociedade Brasileira dos Poetas Aldravistas. Participou com premiação da Mostra do Desenho Brasileiro, em Curitiba, 1987, e de concursos de publicidade como diretor de arte pela Sol Propaganda, Maringá. Participou do livro Passagens, Antologia de Poetas Contemporâneos, seleção de Ademir Damarque, de O Livro 2 das Aldravias. Tem poemas publicados em revistas impressas e online. Realizou murais na cidade de Maringá, nos restaurantes Vila Gourmet, Padoca, entre outros lugares. Participou do Circuito Internacional de Arte Brasileira, em Viena, Madrid, Montemor, O Novo e Belo Horizonte, Minas Gerais. Contato: mario.donadonleal@facebook.com. Página 71. Alguns livros da literatura infanto-juvenil da escritora Andréa Donadon Leal. Opiniões críticas. Página 72. Os Quatro Meninos. Um livro de Andréa Donadon Leal. Cada personagem tem sua caracterização bem definida pela autora Andréa Donadon Leal, que elaborou o texto com a sensibilidade e perspicácia de quem sabe dominar não apenas as palavras, mas a trama de uma história bem-humorada, mantendo o suspense e as surpresas finais das boas narrativas em um enredo enxuto, que nos conduz a uma aventura sem apelações imagéticas e de um convencimento pleno, visto que a realidade fantástica vivenciada pelos quatro meninos, personagens deste conto, é de fato plausível a qualquer criança ou leitor adulto, que serão atraídos a uma leitura ininterrupta, ficando os melhores detalhes disponíveis nas páginas deste interessantíssimo livro, Os Quatro Meninos. 4 amiguinhos de escola em um fim de semana, levando-nos a um passeio estranho por uma fazenda antiga e muito assombrada. Vamos conferir a viagem? Gabriel Bicalho, presidente da editora Aldrava Letras e Artes, escritor e poeta premiado pelo MEC, MINC. As Quatro Meninas. Ao ler em primeira mão a história de As Quatro Meninas, não pude deixar de lembrar deste quarteto que já formamos um dia, em época de estudos, mesmo que em uma realidade tão diferente da que vivenciávamos, e que, de comum com esta história, haja apenas a amizade bonita entre as quatro. Todavia, hão de convir comigo que a amizade nunca é um apenas, para ser ignorada tal aproximação. Tal como nós, muitos de vocês encontrarão reminiscências em suas memórias de um quarteto semelhante permeado pela amizade, ou ainda, melhor que lembranças, sejam parte de um destes grupos que tornam a vida tão mais saborosa e mais pulsante. Afinal, a vida pode ser reexperimentada pela literatura. E é assim que a artista e literata premiada Andréa Donadon Leal, da percepção sempre abrilhantada, é capaz de capturar neste livro a pulsação de uma experiência ímpar na vida de 4 adolescentes, no auge do aventurar-se ao encontro do outro, fazendo dessa uma das virtudes desta história, que é tão contemporânea e ao mesmo tempo tão milenar. Página 73. As Quatro Meninas narra a amizade entre Sandra, Rita, Helena e Denise, nesta fase delicada de descobertas e desacordos,
na qual cada uma com seu perfil, da mais sensata à mais entendida, da mais vaidosa à mais objetiva, todas tentam se ajudar na difícil tarefa de se adaptarem à rotina familiar e escolar em uma época em que o mundo está a um clique. E neste contexto, arrumar o quarto, guardar as roupas e sapatos, ajudar a mãe com o jantar ou fazer companhia para o irmão mais novo parecem tomar um tempo imenso de uma garota de 13 ou 14 anos, que precisa estar na rede para sentir-se pertencente e significante. Magna Campos, mestre em letras e professora universitária. Casa de Baixo, Casa de Cima, por uma literatura inclusiva. Casa de Baixo, Casa de Cima é uma narrativa envolvente, toca profundamente a sensibilidade. Como explicar a perda da mãe a uma criança? Esse desafio toca severamente àqueles que vivenciam a experiência da morte da mãe que deixa uma criança órfã, tendo que contar muito com a intuição para acolher e acompanhar essa criança. Andréa Donadon Leal, nessa história para crianças, alcança o ponto sensível da narrativa criativa que se deve compor para redirecionar o destino aberto da criança órfã. A autora não faz drama. Compõe com doçura cada expressão de aconchego à criança, desenhando o novo cenário seguro no qual essa criança terá que construir sua própria história. Nessa época em que a inclusão é tema central dos debates das políticas educacionais, a autora entende o conceito de inclusão para a lida com as perdas, especialmente com a perda da figura referencial da família, a mãe. A inclusão deve ser uma preocupação não só da legislação ou dos educadores, mas dos familiares, como pavimentação de caminhos para a felicidade. Conta a autora que o que a moveu para a escrita desse livro foi um questionamento de uma criança de uma escola onde ela fazia palestras sobre livros e leitura. Transcreva a pergunta tal como a criança fez. Você escreveu algum livro que fala de criança que a mãe morreu? O livro não é uma resposta, mas uma proposta de inclusão de crianças cujas mães morreram como protagonistas de livros para crianças. J.B. Donadon Leal, doutora em semiótica pela USP, professor emérito da UFOP. Página 74. Os Quatro Meninos 2. Passeio não autorizado pela Gruta do Solitário. Em Os Quatro Meninos 2, a construção narrativa chama a atenção, pois se assemelha a um roteiro cinematográfico, que em um primeiro momento é capaz de ao mesmo tempo nos apresentar os personagens principais, delineando-os fisicamente e psicologicamente, como também de nos trazer o cenário e o enquadramento da cena de forma a nos aproximar, ponto a ponto, de cada um dos quatro personagens, levando-nos a entender um pouco de seu universo particular e de sua inscrição naquele círculo de amizade. Tal efeito de narrar, aproximando-se como se fosse a close-up ou a médio plano, conduz-nos em toda a primeira parte do livro e, quando nos damos conta, já estamos imersos no ônibus que conduz os quatro meninos e seus colegas de sala a uma visita ao Parque Ecológico do Cabo-Esconde, abrindo assim a segunda parte da história. E é num plano mais aberto que se inicia a narrativa do passeio, escolha que nos ajuda a conhecer com os garotos as trilhas do parque e até mesmo tramar junto deles o passeio às escondidas à Gruta do Solitário. Afinal, qual maior sabor de aventura que ir aonde ninguém mais foi e levar uma experiência da viagem como um troféu à parte, um segredo para uma vida toda. Saímos às escondidas com os quatro à noite, pela trilha, para nos aventurar na Gruta do Solitário, e num jogo narrativo que parece aproximar e distanciar o enquadramento da cena, quase conseguimos ouvir o farfalhar das folhas das árvores mais intensificado e o barulho dos galhos estalando no chão, pisados por alguma coisa. Um temor coletivo nos envolve, sentimos as sombras e vultos ladeando os quatro e nos assustamos com o rapto de cada um, sabe-se lá para onde ou por quem. E assim, narrativa, ilustrações e enquadramentos constroem uma história que, mais do que qualquer outra coisa, fala do quanto amizades e aprendizados são importantes para o nosso crescimento pessoal. Magna Campos,
mestre em letras e professora universitária. Página 75. Cirandando. Aldravias para pequenos e grandes. As aldravias, pelas mãos de Andréa Donadon Leal, chegam ao mundo infantil. Pela ciranda, folguedo milenar, seus versos encantam. A alma tem delicadezas a que nunca deixamos de aspirar. Escondidos no coração do poeta estão os versos que nunca foram ditos. Cirandando inaugura esta nova fase das aldravias voltada para o sentimento e o frescor dos passatempos antigos. E elas, as aldravias, se impõem, se projetam, se firmam como a nova forma de uma poesia recriada. Assim, Andréa Donadon vai pincelando versos atraentes nas suas aldravias infantis, que têm o frescor e o sabor de outrora, com palavras continentes de sentido e provocam reflexão. Os livros destinados a determinada faixa etária procuram captar olhares pela visão pictórica que os caracterizam. Autores utilizam-se de recursos técnicos e tentam agarrar pela cor, pela textura, pela dobradura ou até por um quebra-cabeças o pequeno leitor que foge para os videogames ou para as férias televisivas. Escondem as palavras e o seu brilhar com flores coloridas, vistosas ou pinceladas, surrealistas para atrair a atenção de um leitor iniciante. Ignorar-se o ser livro, que pela imaginação faz sonhar e viver aventuras, despertando o prazer de uma leitura educativa prazerosa. Que contenham belas ilustrações e cores, mas disponham textos inteligentes e criativos na plenitude da palavra que eleva e faz pensar. Relembremos a era dourada da infância, que, em seus lazeres primaveris, não necessitava de artifícios tecnológicos para apreciar os textos inteligentes de Lobato, as histórias da carochinha, os contos de fadas que provocavam raciocínios e reflexões, primeiros passos para a aquisição de uma cultura que se iniciava na vivência de dias inocentes que não voltam mais. Elizabeth Renaud, presidente da Academia Mineira de Letras, mestre em letras pela UFMG.